Já vamos aí para 14, 15 meses recolhidos nas nossas reflexões, nos nossos pensamentos, nas nossas vibrações. A nossa reflexão da noite busca trazer uma introspecção sobre tudo aquilo que nós aprendemos nesse processo reencarnatório. Nós buscamos o conhecimento espontaneamente. E a pergunta que eu faço, será que nós ficamos só naquilo que é explanado aqui com o livro? Ou que depois que acaba esse momento, nós continuamos na nossa busca de conhecimento, na nossa busca de informações? O Livro dos Espíritos diz em grande parte que não tem muito atrativo porque ele é difícil de se ler. Talvez não tenha atrativo para aqueles que não buscam a informação como riqueza espiritual, como alimento da sua própria evolução. E eu coloquei uma imagem que reflete uma pessoa indecisa olhando escadas. E eu quero refletir com essa escada. Qual o tamanho e altura do nosso saber dentro da nossa composição espiritual? Quantos degraus nós queremos ter de informação? Qual é a altura que eu quero mensurar o meu conhecimento? E além disso, o que eu faço com esse conhecimento? Quais as informações que entram, que eu absorvo, que eu interajo, que eu introduzo dentro do meu pensamento, que me ajudam a transformar o meu ser em ser espiritual, que contribui para a minha evolução? E aí nós temos as reflexões para serem feitas. E eu quero abrir convidando aqueles que nos assistem nesse momento. Prestem bastante atenção nessa primeira pergunta que eu faço. Você entende que a sua reencarnação é um atalho nas estradas das ascensões? Você entende que você passou por uma avaliação pelos espíritos superiores e que, usando um linguajar que nós estamos acostumados, nós fomos reprovados? Mas foi-nos concedido a graça divina de aqui voltarmos para refazermos os nossos equívocos, para reencontrarmos os nossos desafetos e reconstruir a nossa estrada de ascensão, a nossa purificação espiritual. A reencarnação tem esse objetivo principal. É a minha estrada que leva à minha evolução espiritual. Se eu ficasse apenas no mundo espiritual, tendo uma visão holística de tudo o que acontece, será que eu teria a oportunidade de evoluir? Como eu tenho aqui? Olha o que nos diz Emmanuel no texto abaixo. Por esse motivo, o ser humano reencarnado deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Olha a profundidade dessa frase. Lutas de amarguras temporárias, que compõem o nosso processo de reflexão, porque nada nos atormenta pela casualidade. Se temos amargura temporárias, é porque estamos colhendo exatamente a semeadura temporária que fizemos em outras vidas anteriores. Isso significa uma bênção divina, uma concessão, e não uma condenação. Fomos reprovados, mas não condenados. Nos é dada a oportunidade de aqui voltarmos para retrilharmos o nosso caminho. Por isso Emmanuel diz que é uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Mas aí nós chegamos, entramos numa massa que se desloca, entramos numa contextualização social e nos tornamos apenas mais um. Não percebemos
a bênção divina a nos apontar o caminho da evolução. Tornamos apenas mais um numa multidão que caminha às cegas, tentando manter exatamente os seus princípios básicos de vida. Eu não aceito, eu não gosto, eu não permito, eu não aceito isso em outras pessoas. Nós esquecemos de nos não isolarmos do mundo da grande massa, mas de perceber a nossa espiritualidade, a nos convidar a buscar a nossa missão espiritual dentro desse conjunto de pessoas que caminham aleatoriamente. E eu coloquei: removam as pedras. Removam as pedras do sepulcro que encerram os nossos pensamentos, os nossos túmulos existenciais, a nossa obscuridade em abrir a nossa mente, em deixar que os padrões que Jesus nos deixou pelo seu comportamento possam povoar os nossos dias. Removam as pedras dos túmulos da nossa consciência humana. Liberte-se. Não se veja apenas como mais um a caminhar sem destino. Veja-se como mais um que caminha para buscar o sucesso da sua reencarnação. Agora é tempo de pensar em ter. Não dá para priorizar mais ter. A pandemia veio nos mostrar e nos convidar a termos uma transformação diferente na nossa existência espiritual. Fomos educados, treinados a termos sucesso na nossa vida profissional. E que esse sucesso reflita em riqueza, porque assim testemunhará para a sociedade que eu sou um ser capaz, que eu tenho qualidade. Excluindo aquele que não tem riqueza, de receber também um adjetivo como esse, de ser uma pessoa com qualidade, porque a qualidade se reflete pelas posses que ele tem. É o momento de pensar no espírito. É o momento de ser e não de ter. De perceber que o Espírito de Deus reside em cada nós. Que a bênção divina que Ele nos concede não é simplesmente nos jogar aqui na terra num processo reencarnatório. Ele vem dentro de nós. A luz divina habita o nosso ser. E como Deus reside em nós, nós temos que reivindicar a nossa herança de filhos de Deus, de sermos co-herdeiros das riquezas que o céu nos oferece, mas também de sermos corresponsáveis, de sermos co-construtores de um mundo melhor à nossa volta. De momentos de fraternidade enriquecido pelo nosso coração que se oferta ao trabalho do bem. Devemos nos apropriar de tudo aquilo que Deus nos concede. E o primeiro passo: esteja em paz, se aceitando, sendo aquilo que você é e aquilo que você construiu ao longo da sua vida. Não entre em atrito, em desacordo com o seu físico, com o seu corpo humano, com o seu aparato da evolução, porque o nosso corpo é exatamente o veículo que nos proporciona o caminhar nessa crosta terrestre, para que nós possamos evoluir. Tenha equilíbrio mental, bloqueie os pensamentos negativos, aqueles que queiram tirar de nós as energias divinas, que nos aponta para o alto, que nos aponta para a frente, que nos aponta para Jesus, trazendo conflitos, desânimos, desesperos, angústias, ansiedades que nos desequilibram. Procure, através da literatura disponível, principalmente no meio espírita, das reflexões, das introspecções, e equilibre-se, para que você possa ter também o equilíbrio espiritual. Mas como você é agora, aceitando a sua vida da maneira como Deus a concedeu,
Não se qualificamos como vítima, como sofredor, como aquele que veio para não dar certo, mas se vendo exatamente como aquele que veio para ter sucesso, mas não sucesso aos olhos dos homens, aos olhos da humanidade, mas sucesso aos olhos dos espíritos que nos auxiliam. Se eu mantiver esse equilíbrio, isso vai facilitar a minha renovação, o meu crescimento e, é claro, a minha mudança para melhor. E qual que é o primeiro passo para que eu tenha esse equilíbrio? É conscientizando que eu sou a construção de mim mesmo. Tudo que eu consegui fazer de mim em outras vidas é o que eu trago para essa vida. Eu sou a soma de mim mesmo. Todos nós o somos. Em cada reencarnação trazemos a bagagem e as bagagens de reencarnações anteriores. E a ela vamos adicionando novas experiências, novos sentimentos, se assim o conseguirmos. Ter esse equilíbrio de perceber-se um ser completo dentro da minha capacidade existencial. Não como vítima de um contexto social. Não como vítima da família que nos criou. Mas como um espírito que se formatou ao longo de todas as encarnações na melhor capacidade que é possível. Se eu não tiver esse equilíbrio, eu vou viver apenas uma existência humana, me alimentando de dados. Dados, coisas pequenas. Dados são flashes de informações que chegam até nós pelos nossos sentidos. Eu vejo, escuto, alguém fala algo, é um dado, porque ele está isolado. Eu vejo uma imagem, eu vejo alguém que passa diante de mim. São dados soltos no ar, que não acrescentam muitas coisas à minha vida. Por quê? Eles estimulam o nosso instinto, as nossas sensações. Num tempo de pandemia, se você vê uma pessoa que você conhece, um amigo, e a hora que você se aproxima dele, e ele abre os braços, qual que é a sua sensação de hoje? Não posso abraçar. Você colheu um dado e teve uma reação sensitiva. Nós não conseguimos ver o sentimento pela necessidade do outro em nos tocar, em nos abraçar, porque já estamos todos recolhidos. Não estou dizendo que isto é errado, mas estou dizendo que os dados nos trazem reações instintivas. A doutrina faz o que com esses dados? Ela interliga esses dados, promovendo a sua integração e nos ofertando para a nossa existência, para nossas conquistas humanas e espirituais, informações lógicas e elucidativas. Ela elimina o foi Deus que quis, Deus dá, Deus tira. Eu sou assim porque me fizeram assim. Eu não sei por que eu sou dessa forma. Elimina a casualidade, a não origem naquilo que somos, porque a doutrina nos aponta de onde nós viemos, quem somos e para onde vamos. Ela nos situa não apenas num plano material, mas no plano espiritual, dentro de uma perspectiva de evolução do espírito, numa situação humana, numa situação racional. Mas você tem que perceber que todas essas informações, que são a soma dos dados que chegam até nós, devem contribuir para o nosso saber. Porque a doutrina, além de nos mostrar origem, situação e destino, ela nos diz o que nós podemos fazer enquanto estamos a caminho da nossa busca evolutiva. O que ela diz? Primeiro, busque o saber. E aí eu lembro de um versículo que está muito em moda atualmente. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, acrescentando por mim mesmo, da sua própria ignorância, da sua pequenez existencial.
da sua inoperância espiritual, de aproveitar os conhecimentos e desenvolver-se numa prática fraterna, numa prática cristã. E entre o instruir-se e o reformar-se, existem outros dois verbos que eu ali coloquei. Conscientizar-se. Essa é a chave para que eu possa me reformar. Porque muitas vezes nós lemos, temos informações, temos conhecimento, mas olhamos esse conhecimento e o que nós falamos? Isso não é comigo, isso é para fulano. Fulano deveria saber disso. Fulano deveria ter isso. Fulano deve ter essa informação. Eu vou indicar esse livro para fulano, porque para mim ele foi muito bom, mas ele não acrescentou nada. Nós sempre temos soluções para a vida dos outros, mas eu me conscientizar de que as informações são pertinentes à minha existência é difícil. Porque nós nos achamos semideuses. Nós nos achamos quase que perfeitos. E quando alguém fala que eu tenho que fazer uma reforma, não é bem para mim, eu já estou bem reformado. E o segundo que vem lá, que está lá depois do conscientizar-se, é colocar em prática tudo aquilo que você se instruiu. Trabalhar. Deixar de procurar ajuda e ajudar. Deixar de pedir amparo e amparar. Deixar de pedir acolhimento e acolher. Deixar de pedir para ser servido e servir. Esse é o trabalho. Nós viemos num processo reencarnatório, o qual o principal verbo que vai nos alimentar a nossa evolução é o servir. Dedicar-se ao outro. Não é servir-se a si próprio. É servir o outro. E aí, se eu conseguir conscientizar-me da minha responsabilidade, da minha coparticipação na construção do mundo, eu vou reformar-me. Aí a reforma é algo que vai construir. E esse é o nosso compromisso. Porque quando voltamos da erraticidade, quando voltamos do mundo espiritual, é porque adquirimos, teoricamente, aos nossos olhos, falando de uma maneira humana, crédito para que voltarmos. Quem reencarna é o espírito, da qual lhe é preparado um corpo físico de acordo com a genética daqueles que optaram por recebê-lo. Então a reforma é do ser espiritual, em conjunto com o ser humano, para que ele possa amar-se e aceitar-se. Para que ele possa aceitar-se como ser espiritual e buscar a evolução através do saber. E que esse saber o transforme. No livro de Tiago, essa semana comentando com duas pessoas de outra religião, que questionavam a respeito do trabalho social que eu faço, de marmitas nas ruas, de cesta básica, que eu vou contra os ensinamentos de Paulo, que pregava que a tua fé te salva. Que seria muito fácil se alguém doasse milhares de recursos aos outros e aí isso seria a sua salvação. E eu citei Tiago, capítulo 2, versículo 2, se não me engano, a fé sem obra é morta. E na continuidade do texto, Tiago diz e justifica mais ainda: se a fé que você processa não transforma o seu ser numa pessoa melhor, se a fé que você escolheu para reger a sua vida não te coloca como exemplo para que possa ser seguido por outros, de que adianta essa fé? Então a instrução tem que me renovar. E a renovação daquele que tem a fraternidade, o cristianismo como prática, é a caridade. É perceber o outro e é simplesmente ajudar o outro. Mas quando nós falamos em reforma, muitas pessoas escapolam pelas janelas. Não, reformar é difícil.
Eu tenho que fazer um processo introspectivo, me autoavaliar, me autojulgar e também me autocondenar. E aí talvez eu não goste daquilo que eu vá perceber em mim. Que aí eu vou ter que matar aquela parte negativa que eu tenho. Jamais matamos o ser velho que existe em nós. Ele é uma das colunas da nossa existência espiritual. Ele está dentro de nós. O que nós temos que fazer é conquistá-lo. É trazer à tona todas as características desse ser velho, enraizada talvez em práticas negativas. E aí renová-lo, apresentar uma nova seara de trabalho, novos campos de ações, educando-o a ver em Jesus o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. Nós não eliminamos nada daquilo que nós fomos. Nós vamos continuar convivendo, mas diminuindo o grau de importância que damos ao nosso egoísmo, ao nosso egocentrismo, à nossa autogestão. Nós nos transformamos. Esse é o caminho para que você deixe o saber entrar dentro de você. E reforma íntima é a melhoria de nós mesmos. Não a anulação de um pedaço de parte de nós. E qual que é o objetivo principal de uma reforma, de uma transformação, de uma melhoria? É a nossa felicidade espiritual. É a nossa razão de existir. É exatamente irmos de acordo com a evolução das revelações ao longo do tempo. Eu trouxe um quadro que tem a cronologia da evolução das ideias espíritas, para nós nos situarmos qual é o nosso papel nesse momento existencial. E ali tem 1857, quando tudo começou, a era da legitimação, a era em que o mundo espiritual bateu nas nossas portas, e os espíritos disseram: nós estamos aqui, vocês não estão só. Nós já estivemos em seu meio, e estamos aqui para auxiliá-los, caso vocês assim os desejem. Foi a consagração das origens e das bases doutrinárias. Também conhecido como era fenomênica, aonde os fenômenos é aquilo que atraía todas as atenções do cientista da época. Graças a Deus, atraiu Kardec, que percebendo que tudo tinha uma origem, que não existia efeito sem causa, se dispôs a estudá-la e nos presenteou com a doutrina que nos traz a razão da nossa existência. Isso aconteceu num período de 75 anos. Aí depois veio a era da difusão, com mais 75 anos, conforme predito pelos Espíritos. Passar-se-ão 3 gerações, até que a doutrina se torne crença geral da humanidade. Que se elimine do desconhecido os adjetivos de manifestações demoníacas, manifestações satânicas. São irmãos que conosco comunicam. Essa era da difusão foi intensamente vivida por nós que estamos aqui agora, nesse momento. Porque ela estendeu até 2007, mais 75 anos. Intensificação dos conhecimentos dentro do crescimento ordenado, na elaboração de um perfil filosófico cristão, trazendo a filosofia, a ciência, a razão, para constituir a base das nossas informações. E aí os médiuns já intensos no trabalho missionário, fortificaram e fortaleceram essa difusão. De 2007 a 2082, nós estamos vivendo a busca do mundo de regeneração. E que é chamado por esse pesquisador
como a era da maioridade, do fortalecimento, aonde a doutrina ganhou dentro do meio religioso não um glamour que a coloque acima de qualquer religião, mas o glamour de ser respeitada como uma opção cristã na prática da fraternidade. Ganhou o respeito, as considerações de todos os meios, porque a doutrina nos traz o conhecimento como base de transformações do ser. E aí a introdução dos princípios espíritos nas transformações sociais. O trabalho fraternal, o amparo a todos os idosos, asilos, crianças, nas assistências das casas, como a maioria faz, trazendo as leis, a filosofia e a religião. E nós estamos exatamente nesse momento, na era de regeneração. E aí eu volto àquela pergunta: você está encarnado agora. Tem dúvida de qual é a nossa missão? De qual é? Eu tenho, não paira dúvida quanto à minha missão. Talvez eu não execute nem 10% do que eu poderia fazê-la. Mas todos nós estamos conscientes da nossa missão? Qual que é a definição básica de regeneração? É a aproximação do amor ao ódio, do bem e do mal, que completar-se-á em 2082. Se estivesse aqui no salão, eu pediria para vocês, levantem a mão quem aqui estará em 2082. Eu levanto, como obsessor. Como obsessor eu estarei, não encarnado, mas eu vou estar apontando, você teve a sua chance. Muitos de nós, é claro, não estaremos aqui fisicamente. Então acelere o seu passo. A sua missão é trazer o amor, a fraternidade, e a pandemia te favorece a ser assim. Percebam as nossas ruas, perceba a carência que existe em nossa cidade. Perceba a necessidade de amor fraternal. Não é só bens material. Quem pode, o faça. Eu me espelhei num amigo de perto, vizinho onde eu moro, e eu queria ter uma ideia e não tive a ideia que ele teve, de fazer kits pequenos. Um molho de tomate, um pacote de macarrão, uma latinha de sardinha, 2 quilos de arroz. E divide até o pacote do feijão. E fazem um monte de kit, ele faz e coloca no banco traseiro do carro. E ele entrega de 10 a 15, quase assim, a cada 2, 3 dias nas ruas de Goiânia. Ele não está eliminando a fome de ninguém. Mas ele mostra para aquele que recebe, Deus está te olhando. Deus está te vendo. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a era da regeneração. Equiparar o amor, a fraternidade, acima do cristianismo que nós vivemos e muitas vezes deixamos de viver. Não perca tempo com o caos e confusão que o mundo te mostra. Se nós ficarmos hoje, principalmente nesse momento, onde estamos sendo bombardeados 24 horas por conta de uma caçada humana. Não vou entrar no mérito de nada. Não julgo para não ser julgado, não meço para não ser medido. Mas a mídia cria um panorama, cria um cenário que nos sufoca tanto, que mesmo aqueles corações mais favoráveis ao amor, a Jesus, de repente estão condenando aquele que está sendo procurado. Desejando que tenha uma morte cruel, cheia de atrocidade tal, quais a ele praticou. Nós não podemos deixar isso entrar. Então eu coloquei essa frase: não deixe o mundo trazer para dentro de você essas coisas que pertencem ao mundo. Bloqueie essas emoções negativas. Nós não resolveremos o caos do mundo.
Comece a pôr ordem no seu espírito. Brinde o seu espírito de energias negativas que a mídia, que a televisão, que todos, o cenário hoje, tenta empurrar para dentro de nós. Transforme os caos e as confusões em paz, serenidade e equilíbrio. Como que faz isso? Fazendo prece. Pedindo proteção àqueles que buscam e àquele que está sendo buscado. Pedindo que Deus assista em toda a sua maioria, porque todos são criaturas divinas. Não deixe que essas situações negativas penetrem no seu ser. Aquiete e crie um mundo espiritual. E alimente-se da paz em Jesus através das instruções do Evangelho. Os conhecimentos que nós adquirimos, que nós absorvemos, nos dão meios para viver. E acrescento também para sobrevivermos. Mas a sabedoria nos dá razão para vivermos em equilíbrio com o nosso espírito. E a sabedoria que eu digo não é aquela que mensura a quantidade de conhecimento que você tem, que nós temos. A sabedoria espiritual é aquela que avalia o que cada um faz com o conhecimento que tem em benefício do próximo. Isso é sabedoria cristã. Não é quantidade de informações, é qualidade de transformações que as informações fizeram dentro de cada um de nós. Jesus nos dá a paz e o equilíbrio para aprendermos, para sabermos, para praticarmos e para vivenciarmos o que realmente é uma vida em Cristo. Lemos no começo que a nossa reencarnação, definida por Emmanuel, é uma bênção divina. E nesse pacote de bênção divina, Deus nos presenteou com Jesus, que nos mostrou o caminho, a verdade e a vida, que nos disse que era a luz do mundo, e que disse também que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma boa noite a todos, uma boa semana a vocês, que possamos refletir na nossa participação conosco mesmo. Não estou induzindo ninguém a sair para as ruas para fazer aquilo que talvez não faça parte do seu perfil, mas que olhe para si e valorize a sua encarnação, enquanto ela ainda estiver sob a sua gestão. Uma boa noite a todos, muito obrigado.